Oi, tudo bom? Sou o Zé Júnior, estou com você na aula de filosofia hoje, aula 1, epistemologia, mito e nascimento da filosofia. Já para começar, a gente vai fazer algumas observações. Uma é que o nosso curso vai ser um curso com bastante questões, mas hoje eu vou fazer uma aula um pouco mais conceitual, para lançar alguns fundamentos mesmo que são importantes e eles vão ser basicamente base do que a gente vai estudar depois. Então, eu estou deixando o meu texto no slide, texto base, né? No slide, de modo que o pessoal do Google Classroom possa acessar de novo depois o PowerPoint, né? Se julgar necessário, né? E possa fazer outras consultas, etc. Vamos partir então para a disciplina de hoje. Vamos lá, teoria do conhecimento, ou epistemologia. O conhecimento e o conhecimento de fenômenos da natureza, sejam eles explicados por lendas ou estudos, partem da mesma premissa: as alcançamos a partir dos sentidos, que são absorvidos e interpretados pela mente. Todo o conhecimento que nós temos e o conhecimento dos fenômenos da natureza, eles são sentidos a partir, eles são absorvidos a partir dos sentidos. Isso pode ficar claro, mas às vezes a gente não busca refletir sobre isso. Então, por exemplo, um exemplo bem claro. Então, você sabe que suco de laranja tem gosto de laranja porque você já deve ter tomado laranja alguma vez na vida. Simples assim. Suco de uva, você sabe qual é o gosto do suco de uva porque você já experimentou uva. Você sabe o cheiro de uma rosa porque você já sentiu o cheiro de outra rosa. Mas antes disso, você pôde perceber qual é o cheiro de uma rosa porque você tem olfato, você ouviu algo que fez com que você aprendesse sobre uma música, sobre fala, você aprendeu com gestos, aprendeu com tato, né? Ou se comunicou com tato, né? Como a questão de Libras. Então esse é o ponto fundamental. A gente aprende, a gente constrói o nosso conhecimento e tem o conhecimento sobre até os fenômenos da natureza a partir dos nossos sentidos. E esses sentidos, eles são absorvidos e interpretados pela nossa mente. A coisa mais básica. Essa interpretação, por mais profunda que possa ser, não nos permite ter a certeza que o que vimos e sentimos é uma representação exata da realidade. Cria-se explicações para fenômenos, explicações que podem não se sustentar com mais observações e estudos, como mitos e como teorias científicas. O que é esse ponto? Então, por exemplo, nós já partimos que nós aprendemos a partir dos sentidos. Mas, eu falei assim, nós temos certeza que esse suco é de laranja porque eu já provei laranja. Mas será que a gente não pode ter os nossos sentidos enganados de alguma forma? Esse é o primeiro ponto. Então, por exemplo, como é que eu tenho certeza que esse suco de uva que eu tomei é de uva? Eu não tenho como saber. Eu posso dizer que ele tem sabor de uva, mas eu não tenho como garantir 100% que tudo que está ali é uva. Uma vez eu vi uma matéria, não sei se foi algo no YouTube, falando que cientistas conseguiram fazer um vinho sem uva, só copiando os elementos químicos que formam o vinho, e conseguiram fazer um vinho sintético, assim como existe uma série de substâncias sintéticas. Então nossos sentidos podem ser traídos. Esse é o primeiro ponto. Então nem tudo que a gente sente é uma representação da realidade. Criam-se explicações para fenômenos e explicações que podem não se sustentar, que é o segundo ponto, que
Só porque eu percebi algo com os meus sentidos não significa que a minha projeção sobre aquilo ou o que eu penso sobre aquilo se sustenta. Às vezes é necessário mais fatos, às vezes é necessário uma observação maior para saber se aquilo realmente se sustenta. Assim partimos para diferenciar o que é mito do que é um conhecimento científico, que partem da mesma premissa. De conhecimento que é a partir da observação e análise, usando os sentidos, sendo diferente na busca de dados que sustentem a ideia resultante e no resultado de suas previsões. Assim vão avançando as teorias que confirmam previsões. Essa é a ideia. A partir dos sentidos, né, nós construímos uma ideia sobre algo e ela é necessária a partir desse conhecimento que nós temos, nós avançamos para fazer previsões. Então, assim, o mais simples possível. Falando sobre frutas, tem uma época do ano que tal fruta tem um sabor melhor, tem uma construção melhor. Essa é uma previsão. Antigamente tinha mais isso, né, sobre a fruta dessa época. Hoje se faz fruta a qualquer momento do mês, qualquer momento do ano, mas antigamente acho que isso era bem mais restrito. Né? Você não conseguiria fazer plantação de algo fora de época, é mais complicado fazer. Então a ideia de utilizar o que a gente aprende com os sentidos basicamente isso é para fazer previsões. Em um primeiro olhar, já poderíamos dizer que os mitos são fantasiosos e a explicação científica não. Mas a própria ciência está em constante evolução e já errou muitas previsões, sendo mais verdadeira aquelas ideias confirmadas por previsões. Que é essa ideia. A gente pode ter uma ideia de que o conhecimento mais novo é superior que o antigo, como se o conhecimento mais novo, científico, fosse definitivo. E na prática nenhum conhecimento é definitivo. Esse conhecimento faz previsões e essas previsões podem ser confirmadas ou não. Exemplo, vamos dizer que em dado lugar você tem uma época de... Aqui no Rio de Janeiro, aqui quem mora no Rio de Janeiro vai saber. Aqui no Rio de Janeiro, uma época de chuvas muito fortes é o verão. Então no verão costuma fazer um calor terrível durante o dia, ali 40 graus, 45 graus, e chega ali 17 horas, 16 horas, cai o mundo, cai uma chuva terrível. E eu observo que todo ano acontece isso. E aí eu vou fazer uma previsão. Previsão não é previsão telepática, tipo, eu vou fazer um planejamento em cima disso. Então, eu vou decidir captar água todo verão. Eu vou botar lá cilindros, coisas para encher d'água no verão. Quando eu faço essa previsão, eu estou pensando que todo ano chove dessa forma. Aí chega um determinado ano e chove, mas não cai o mundo. Então essa previsão ela não se confirmou. Porque eu estava esperando que caísse uma quantidade de água absurda e caiu uma aguinha. Choveu até, mas caiu só uma aguinha. Então é isso que ele está falando sobre previsões. Né? Quando você tem a construção por previsões, ela está em constante evolução. Aí eu vou procurar saber por que choveu, mas não choveu tudo que eu achava. Porque são muitos fatores. Principalmente na ciência, tem muitos fatores que influenciam vários fenômenos da natureza. Só que conforme você vai estudando mais, você vai aprendendo sobre mais fatores que influenciam. Né? Isso é importante a gente ter em mente de que está em constante evolução, porque às vezes tenta rebaixar a ciência porque ela não acertou algo ou isso. Na verdade, os estudos estão sempre em evolução. Um exemplo que o pessoal sempre fala é do ovo, né? Uma hora o ovo faz mal, outra hora o ovo faz bem, mas está em evolução. Alguém fez um estudo, chegou a essa conclusão, aí outra pessoa faz outro estudo, chegou a outra conclusão. E a ideia é sempre você alimentar
a sua mente com estudos e raciocinar em cima disso, né? A teoria do conhecimento ou epistemologia é o estudo do conhecimento, é o estudo de como aprendemos e o estudo de como nos relacionamos com o que estudamos. E é o nosso ponto de partida para estudar filosofia. Ele é o ponto de partida porque justamente essa vontade de aprender, essa sede de aprender, essa busca por compreender a vida e seus fenômenos, ela é a base da filosofia, né? Isso basicamente moveu toda a busca de conhecimento, não só no Ocidente, mas do homem, né? Isso é inerente ao homem, né? Razão. O que faz uma teoria ser mais verdadeira? Provavelmente você deve responder que é porque ela é mais lógica ou racional. Mas o que seria razão e lógica? Razão seria pensar? Existem 6 habilidades que são naturais aos seres humanos: intuição, emoção, sensações, seriam os sentidos, né? Imaginação, memória e razão. As 5 primeiras foram base do primeiro homem, dos primeiros povos, na sua relação com a natureza e na sua construção de previsões e significados. Lembra que eu acabei de citar o exemplo da chuva? Eu estou observando que cai chuva todo ano, cai uma chuva monstra naquela época do ano, então eu percebi isso. Eu percebi as poças d'água que se formam. Então as previsões eram formadas com base na minha intuição, nos meus sentidos. Já viu pessoas que sentem o cheiro da chuva, né? O cheiro da chuva chegando, sentem que o vento está mudando e toda vez que o vento faz aquele movimento sabe que vai chover. Então eu conhecia algumas pessoas assim que já olhavam para as nuvens, sabe que aquela determinada nuvem, às vezes uma vez uma pessoa assim, ela estava do meu lado assim, o céu estava azul assim, ela falou assim, vai chover. Aí eu falei assim, tá bom, ok. E choveu. Assim, impressionante. Um dia viajando com a minha esposa, a gente foi para um lugar que era o contrário, que estava chovendo. De manhã estava chovendo, o rapaz falou assim, e o dia vai ser bonito hoje, hein? Quando der mais 11 horas já vai estar um sol estalando. Aí eu olhei assim para minha esposa, ok, Deus queira, né? E tava um sol estalando quando tava 11 horas, tava com saudade da nuvem. Então é um pouco isso, entendeu? Assim, tem pessoas que já têm essa habilidade no início dos tempos era o que o ser humano tinha à disposição. Ele tinha a sua observação, a sua intuição, a sua memória, de saber que sempre acontece sempre dessa mesma forma, né? Acontece muitas vezes dessa mesma forma. Então, e isso era a base para o ser humano se movimentar, para ele plantar, porque ele já percebia que era a época propícia para isso, entendeu? Então, essas habilidades são muito importantes. No entanto, com o tempo, por meio da matemática, começou a sistematizar essas previsões. Então, assim, se eu já sei que dada a época do ano chove para dedéu nessa mesma época do ano, eu percebi também, por base dos meus sentidos, da minha intuição, da minha coisa toda, que a terra fica mais fértil. Então, assim, não seria esse o melhor momento para plantar? Então eu começo a fazer um cálculo de tempos em tempos, entendeu? E eu começo a mensurar isso. Eu percebo que isso acontece em dados dias, dados meses, dadas semanas. E não só isso, eu percebo que quando eu consigo fazer essa previsão, uma produção minha de sementes, que seja de milho, só para a gente ter um exemplo, que seria de X quantidades, triplicou, quadruplicou. Então, assim, agora eu tenho um excedente ainda para poder administrar. E como é que eu faço isso? Então, nesse sentido, a matemática começou a ser utilizada para sistematizar essas previsões e o resultado delas, entendeu? Isso de uma maneira
bem geral, tá, gente? O pessoal de histórias, o pastor Lucas, ele vai poder ajudar a gente bastante nesse sentido. E também para melhorar a distribuição desse excedente, né? Na Grécia, Pitágoras já usa a matemática em outro sentido. Ele utiliza a matemática como regulador do mundo, em que tudo no universo poderia ser expresso por fórmulas matemáticas. Isso é Pitágoras, mas isso é um pensamento que permeou muitos anos. Isso não só a filosofia, mas porque a gente fala de filosofia hoje como uma disciplina, mas essa ideia da epistemologia é porque tudo era conhecimento, entendeu? Então, assim, tinham muitas pessoas que eram de áreas de construção, de artes, de matemática, de astronomia, que na verdade faziam tudo a mesma coisa. Tem um desenho famoso do Leonardo da Vinci chamado, acho que Homem Vitruviano, se eu não me engano, que ele expressa justamente uma fórmula geométrica. Você tem um círculo assim, tem um homem, ele está assim, né, assim, com o pé dobrado e o pé, e como se fosse uma equação do homem perfeito. Né? Malmente falando, né? O pessoal de História das Artes aí, desculpa aí se eu falei errado. Mas essa ideia de que tudo poderia ser expresso numa fórmula matemática, né? Em fórmulas matemáticas explicaria o mundo. Então Pitágoras já estava entrando nessa ideia. Então a matemática começa a entrar nesse assunto. E o que mais chama a atenção na matemática era a possibilidade de encontrar uma resposta exata e incontestável. Isso realmente a matemática em dado ponto ela traz. Eu digo em dado ponto porque as fórmulas vão se complexificando, né? Então, por exemplo, você aprende lá que 2 mais 2 é 4. Então, daqui a pouco você aprende que não é necessariamente isso. Depende das variáveis, depende de outra coisa, depende do sinal trocado, do sinalzinho, do sinalzão. Então, mas de uma maneira geral, a matemática é realmente isso. Tanto que uma das coisas que é mais conhecida na matemática, independente de que equação você faça, é a ideia de prova real, né? De que você fez um cálculo e você tem a possibilidade de confrontar esse cálculo para saber se o resultado era isso mesmo. Então, a matemática ela entra nesse sentido para responder questões do mundo, e isso é a base do pensamento racional. Não pensamento racional, porque fica um termo muito confuso, mas a ideia da razão parte daí. Ela representa essa busca por um método. E esse método feito a partir de esforço que permitiria que as pessoas estarem convictas que aquilo que foi dito e adequado para explicar um fenômeno da realidade é aquilo. Então, por exemplo, eu vou fazer um cálculo e essa ideia do cálculo ele faz com que eu consiga ter um domínio de épocas, tempos, de que aquilo que eu previ realmente sempre acontece. Então, a razão é como se fosse esse esforço para que saindo da intuição, saindo da emoção, saindo dos sentidos, não só saindo, mas não tendo eles como base principal, eu consiga prever fenômenos e ensinar sobre esses fenômenos, como eles acontecem, de uma forma que seja o mais próximo da realidade possível. Eles acreditavam que era a verdade mesmo, a verdade verdadeira, mas a gente descobre com o tempo, como a gente falou até no início, que mesmo as previsões científicas podem falhar, podem faltar algum dado, pode faltar alguma coisa, porque está em constante evolução, né? Mas essa era a busca deles, encontrar a verdade, e a matemática entra como uma inspiração mesmo dos primeiros tempos da epistemologia. Os gregos assim elegeram a habilidade da razão como a mais importante. Eles colocaram como a mais importante habilidade mental de todas, o que gerou a pedagogia da razão. Ela começou a ser ensinada e onde seria verificada qual a melhor ordem social, seria
a que mais se aproximasse da razão. Ou seja, uma ordem social que se fosse mais próxima da razão, ela seria a mais evoluída, assim, nesse sentido. O objetivo da razão é buscar uma explicação geral de fenômenos utilizada para prever qualquer dada situação particular, como a queda de um objeto. A gente está falando sobre o método do discurso racional. Por isso há um método. Primeiro, observar concretamente os fatos, pensando neles como um conjunto de evidências. 2. Observe-se semelhanças entre os fatos, expressando a observação em uma ideia. 3. Deve-se encadear as observações a partir de uma relação de causa e efeito. E 4. Buscando se concluir que, pela análise rigorosa dos motivos, deve convencer a todos que o que foi dito é verdade. Então eu busco um método bem concreto. Então, por exemplo, deixa eu tentar pegar um exemplo aqui. Neles como um conjunto de evidências. Então, por exemplo, pega um exemplo. Toda vez que soltamos um objeto, ele cai. Por exemplo, aí observa a semelhança entre os fatos. Eu solto uma bigorna, eu solto uma maçã, eu solto uma bolinha de gude, e vou expressando essa observação numa ideia. Assim, toda vez que eu soltar um objeto, ele vai cair. Então a gente encadeia as observações a partir de uma relação de causa e efeito. Só caiu porque eu soltei. E eu busco concluir uma análise rigorosa dos motivos que deve convencer a todos que o que foi dito é verdade. Então, assim, nesse início, esse foi a primeira forma como as pessoas começaram a lidar com conhecimento, né, a partir da valorização da razão e a partir de um método descrito dessa forma, entendeu? Para descrever os fenômenos que estavam vivendo, que estavam sendo observados, mas não tinham uma explicação fora dos mitos, por exemplo. A gente vai tratar de mito mais na frente, mas seria a primeira contraposição aos mitos, seria a busca de entender o fenômeno pelo fenômeno mesmo, entendeu? Apesar dessa descrição se assemelhar muito a que tem o método científico, a preocupação inicial dos gregos pré-socráticos era com a felicidade do homem. Felicidade é um termo mais profundo, a gente vai tratar depois dele. Tá? Filósofos como Platão, por exemplo, acreditavam que as paixões, como emoções e sensibilidades, elas eram indomesticáveis e trariam grandes prejuízos se não controladas. Daí, considerarem a razão como o melhor método para o controle das paixões. Então a ideia era você ter a busca por a razão. Eu queria tentar interpretar para vocês de alguma forma como seria a razão. Porque tem coisas que fogem muito. Eu queria um exemplo da nossa vida. Um exemplo, o pessoal que é louco por time de futebol. Por exemplo, qual a validade não, mas qual a necessidade de você gostar de um time de futebol? Qual a aplicação básica disso na vida? Assim, não vai acabar o mundo se não tiver o seu time, por exemplo. Então a ideia deles era uma vida muito prática, assim, entendeu? Voltada ao conhecimento, voltada às questões maiores da sociedade. Seria mais ou menos isso, entendeu? E quando ele fala de homem feliz, muitos de nós, o cidadão médio, feliz é o quê? Feliz é ver minha filha correndo, o Flamengo ganhar, uma série de coisas que é uma felicidade muito básica. Eles estão falando de felicidade sobre o homem mais completo possível, o homem mais evoluído possível. E eles falam que para você chegar nesse homem superior, as paixões atrapalham. E aí quando você tem a razão, ela traz uma série de
demandas para você sobre o que é ser esse homem evoluído, e as paixões atrapalham isso. Seria mais ou menos isso, tentando simplificar muito isso, né? Mas a ideia do controle das paixões tem a ver com isso, entendeu? O homem guiado pela razão chegaria à verdade tão evidente que seria natural que ele renunciasse aos seus desejos e vontades para seguir a razão, e o melhor caminho orientado por ela, tanto para os indivíduos como para a sociedade. Esta visão triunfante da razão só foi questionada de uma forma mais séria no século XIX. É mais ou menos o que eu estou falando. Entendeu? Uma visão muito a razão, não sei o quê, e boa parte do que forma o ser humano em si, tem muita coisa que não entra nessa perspectiva da razão. A gente vai entrar para falar sobre uma comparação da filosofia grega ocidental e comparações com outras filosofias. A ideia é que porque esse tipo de conhecimento foi gerado na Grécia e desenvolvido na Europa, poderia confundir e trazer uma ideia que a Europa é o centro do mundo. Uma visão eurocêntrica. Eurocêntrica, Europa no centro. E seu problema está justamente em utilizar a Europa como régua, e isso contamina a filosofia, pois há outras filosofias. As duas grandes vertentes filosóficas da antiguidade são a filosofia indiana, Siddhartha Gautama, e a chinesa, de Tao de Lao Tse e Confúcio, que têm em comum a preocupação com a ética e com a política. Outras filosofias estão voltadas para o sagrado e para a religião, que é o ponto onde a grega se distancia mais das outras. Ela questiona bastante a religião oficial, depois de questionar tudo que construíram como conhecimento até o ponto de cultuar a dúvida, além de discutir o próprio conhecimento. A ideia de questionamento ela é central na construção filosófica. Central. E aí um pouco do que a crítica que o autor faz é que essas filosofias estão voltadas para o sagrado e para a religião, e realmente foi o ponto onde a filosofia grega se distanciou delas. Tanto no questionamento dos mitos, né, porque você começa a ter explicações acessórias, se antes o Sol era assim por causa de Apolo, e aí a explicação filosófica, científica, começa a partir para outra situação, observação, e ver que não era bem aquilo. Então há um distanciamento real da filosofia grega, né, ocidental, para as outras nesse sentido, né. É bem raso assim, tratar o assunto dessa forma, mas realmente é uma questão de currículo também, né. O que cai no Enem, o que é estudado no ensino fundamental, ensino médio no Brasil, é a base central da filosofia grega ocidental. Então, a gente passa por alto mesmo nisso. Assim, a filosofia grega é utilizada como capaz de discutir sobre o modo de vida ocidental, pois inclusive o moldou e foi moldado por ele, não sendo melhor que as outras, mas sendo a mais adaptada para essa função. Então é uma questão de retroalimentação. Então, assim, por que a gente estuda a filosofia grega ocidental? A gente estuda a filosofia grega ocidental, primeiro porque ela foi criada por nós mesmos. Nós, entre aspas, né? Ela é a mais adequada a explicar como que a gente chegou onde a gente chegou. Então ela explica quem nós somos, ao mesmo tempo em que ela é um fruto daquilo que somos. Ela ainda é um fruto porque a gente se apropria dela até hoje. Então, assim, a nossa forma de pensar ela é completamente moldada pela filosofia grega ocidental. Completamente. E não só isso, vários pressupostos que a gente vai estudar mais à frente, vários pressupostos religiosos, inclusive nossos, são fundados na filosofia grega inteiramente. Então, assim, é importante que seja ela, porque mesmo quando a gente pega uma filosofia de outro lugar que não não constrói a maneira como a gente pensa, há um estranhamento claro, e a gente
faz o esforço de tentar fazer a outra filosofia caber na maneira como eu ajo, e não funciona também. Então, assim, de uma maneira geral, é um pouco como as pessoas explicam por que o objeto de estudo aqui é a filosofia grega ocidental, é porque ela é mesmo realmente capaz de discutir sobre o modo de vida, né? Ela moldou e foi moldada, esse modo de vida, né? Moldou e foi moldado por ele, entendeu? Mas ela é realmente a mais adaptada para poder fazer isso. A importância da razão. A razão é importante pois permite ao homem a capacidade de criar e forjar instrumentos com os quais poderia construir um mundo a seu favor. Então, assim, evoluindo ainda aquela ideia de observação, confrontação e evolução do conhecimento a partir da razão. Eu começo a observar que dado material junto com dado material dá uma liga mais forte. Então, tipo, tal metal misturado com tal metal, ele forma uma lâmina mais cortante, por exemplo. E aí eu preciso pensar e testar qual a temperatura necessária para fundir os dois numa liga só. Então, por exemplo, é assim que vai evoluindo, entendeu? Eu estou citando exemplos aqui, gente, bem simples, mas é para facilitar um pouco a ideia do que está sendo falado, né? Essa construção de ideia. Poderia construir um mundo a seu favor. Então, assim, com ferramentas, a razão ajuda muito nesse processo, né? A razão cria nesse ambiente uma superioridade do homem em relação a todos os animais. E se ele pode observar a realidade, pode avaliá-la, fazer previsões e reagir a partir de planejamento, ou controlando o ambiente a seu favor. Lembra que eu falei sobre a plantação, sobre tudo? Então, todo esse movimento está acontecendo junto. Mito. A mitologia foi a primeira forma que o ser humano utilizou para sistematizar seu conhecimento. O mito, apesar de refutado por muitos anos como forma de conhecimento, foi a forma como o homem conseguiu para analisar o seu ambiente e reagir a ele, se adequando a essa realidade tão hostil, com animais e ambientes perigosos. Ele é um pensamento racional e comparativo para explicar algo em movimento. Acredita que alguma coisa pôs em movimento. Se choveu, algum espírito fez chover. Se ventou, ventou forte porque algum espírito anima o ar. Essa é a primeira ideia que a gente vai entrar, que é de animismo, que é a ideia básica dos mitos, que é de explicar um dado movimento, um dado fenômeno, por causa de uma ação. Então, assim, eu transformo algo que não tem vida própria em algo com vida, porque algo com vida superior fez aquilo se movimentar de alguma forma, né? Por isso essa fase chama-se animismo, que eu falei no anterior. Porque é um momento em que o ser humano atribui a coisas inanimadas poderes semelhantes aos dos homens. Quando essas características passam a ser atribuídas a personalidades, aí estão postos os mitos. Então faz a diferença entre animismo e mito, né? É engraçado que isso faz parte do nosso imaginário até hoje. Assim, nas nossas brincadeiras, por exemplo, a gente atribui sentimentos. Então, por exemplo, não sei se vocês já ouviram alguém falar assim: a chuva veio furiosa hoje. O vento veio com ódio. Então, às vezes se atribui mesmo um sentimento humano a algo que é um fenômeno da natureza, né? Assim, a ideia de controle é uma tentativa de domar a natureza. Então, toda essa construção em relação ao animismo e aos mitos, ela é feita não no sentido de respeitar a grandiosidade do ser que está por trás daquele fenômeno, né? Eu não me interessa saber que
que o vento faz movimento tal porque tem uma intenção com aquilo, se eu não puder controlar essa ação. E a ideia dos mitos é a mesma forma. Então, assim, ele passa a ter uma personalidade. A ideia de eu construir essa ideia sobre os mitos seria buscar uma estratégia para ter esse mito a meu favor, né? É mais ou menos isso que ele está falando aqui nesse slide. Os mitos revelam muito a perspectiva de um povo sobre o seu ambiente e sobre a sua realidade, e os significados colocados nos mitos, que parecem em um primeiro momento falar a respeito do fenômeno, diz também muito a respeito sobre os valores de quem criou o mito. Surgem heróis e histórias que inspiram, de modo a preservar o modo de vida e explicar eventualmente mudanças. Essa é uma questão muito fundamental que nós precisamos ter em relação à leitura, por exemplo. Faço esse paralelo. Muitas vezes a gente procura num texto a verdade, né? Eu procuro numa matéria de jornal, eu procuro em algo, num livro, sei lá que seja. E às vezes precisa raciocinar em cima daquilo, porque às vezes tem um subtexto sendo falado ali que ele é muito importante, né? Tem escritores que fazem isso com maestria, né? Que você consegue perceber situações do cotidiano e como que o povo daquela época pensa a partir de ideias muito simples. Um exemplo claro que eu deixo aqui são tiras de jornal, né? Às vezes a gente vê lá, são 3 quadradinhos, o cara faz um desenho em 3 quadradinhos, e o cara fala algo muito profundo às vezes ali com um negócio muito simples, né? Algo engraçado, mas que revela muito de como a gente vive, de como a gente pensa, né? O brasileiro tinha muito essa relação com a música, eu acho que não tem tanto mais hoje, mas o brasileiro tinha essa relação com a música. Então tem uma música que eu sou apaixonado, que é a música Sangrando, do Gonzaguinha. E eu me lembro que o vídeo que tem essa música era um vídeo no Fantástico. Eu não era vivo nessa época, então é um vídeo antigo, né, que eu vi no YouTube. E fala, o sucesso garantido, o novo sucesso do Gonzaguinha. Então as pessoas esperavam o que o Gonzaguinha ia falar. As pessoas esperavam o que fulano de tal, que era um formador de opinião, ia falar sobre determinado tema. Então, hoje ainda tem isso, todo mundo tem opinião, mas eu acho que às vezes ela se torna menos profunda, seria nesse sentido, né? E às vezes a gente não consegue observar que por trás de uma fala ou por trás de uma situação tem um subtexto ali, tem assim, como que essas pessoas vivem, o que elas pensam a respeito do mundo. Essa é uma questão importante, porque isso que está sendo falado agora é uma mudança de perspectiva sobre os mitos. Quando o conhecimento filosófico surge e o pensamento científico surge depois, o mito é jogado para escanteio. Porque não é Apolo que fez isso, é só o Sol mesmo que é isso, etc. E na verdade deixou-se por muitos anos, deixou-se de se aprender sobre como que o povo pensava a respeito de si mesmo, porque Apolo também era uma projeção do que eles pensavam a respeito. Então é mais ou menos esse sentido que está sendo falado nesse ponto da matéria. Os mitos falam a respeito de quem criou o mito, né? Até tem uma passagem interessante na Bíblia que fala sobre identidade, fala sobre não construir imagens, porque às vezes as pessoas lidam somente como uma questão de não poder fazer uma escultura, e não tem nada a ver com escultura, tem a ver com não fazer algo que você projeta, né? Como se Deus não coubesse ali, né? Então é uma situação muito, muito específica, né? Muito dada. Mito e suas funções. Qual é a função do mito, então, nesse sentido? Explicar a origem, né?
explicar a origem das coisas, de tudo, né? O desejo dos deuses explica os fenômenos naturais. Segundo, trazer conforto, a confiança do ser humano. Aumenta acreditando em justificativas que parecem coerentes. Ensinar as regras da comunidade que estão postas nas histórias sobre os mitos. Dar segurança diante da vida, pois permite ao ser humano enfrentar os males da vida e acreditar em uma compensação universal, acreditar na justiça. E preparar para a vida cotidiana. Fala sobre diversos temas como morte, trabalho, etc. Mito e religião. Aí um pequeno quadro comparativo de mito e religião. Sobre deuses, religião. O homem faz parte do plano divino. No mito, o homem não se importa muito com os humanos. Origem. Na religião, Deus criou o universo. No mito, teogonia. Os deuses são criados. Sobre explicação. Na religião, mundo humano. Por que os homens caíram? No mito, você pensa assim na natureza. Sobre ética. Religião. O bem versus o mal. E o que devemos fazer. Mito. Modelos de vida, como trabalhar e etc. Sobre o sagrado. Na religião, rituais de salvação. No mito, rituais mágicos para fins práticos. Mensagem. A religião. Texto sagrado. E no mito, tradição oral. Isso de maneira simples, né? Porque a tradição oral também foi base de quase todas as religiões mais antigas. O ponto mais importante sobre religião que cairá na prova é sobre dogmatismo, que vem de dogma, que significa uma doutrina religiosa apresentada como certa e indiscutível, cuja verdade se espera que as pessoas aceitem sem questionar. Mas não é exclusividade da religião essa busca por apresentar uma explicação que não se aceite contestação. Esse é um ponto que também é importante, porque essa ideia de não se aceitar uma verdade, né, por assim dizer, ela não é exclusiva da religião e eu diria que hoje é um traço da personalidade do povo brasileiro, por exemplo, né? E talvez não só brasileiro, talvez seja uma questão mundial mesmo. E isso realmente cai bastante na prova, né? Sobre a diferença do dogmatismo para o conhecimento filosófico aberto. Isso é importante. Nascimento da filosofia. Seguindo o trajeto que a gente está seguindo, então, mitos, a ideia de teogonia explica os fenômenos por intermédio de histórias envolvendo deuses. Os filósofos pré-socráticos, antes de Sócrates, né? Partindo de elementos da natureza, explicando a physis, buscando o elemento que é base para construir toda a realidade. Esse physis seria um elemento primordial, um elemento básico de que tudo seria feito. Tudo seria feito, não, mas como se fosse o elemento base, o cimento de tudo, entendeu? Pós-socráticos, na preocupação com a realidade vivida pelo ser humano, a elaboração de um método para a explicação da realidade. A filosofia nasce como resposta e contestação aos mitos e religiões, sendo Tales de Mileto costumeiramente considerado o primeiro filósofo. As falhas em relação aos fenômenos do mundo levou a primeira filosofia a questionar inclusive a natureza. Physis em grego. Physis, natureza. Estes primeiros questionadores chamaremos de filósofos pré-socráticos. Os primeiros filósofos mudaram a pergunta sendo feita. Religião e mito queriam saber quem criou, e eles queriam saber como funciona, saindo da teogonia para a cosmogonia. Teogonia, origem dos deuses; cosmogonia, origem do universo, como ele se organizou.
É o significado das palavras. Depois, os pré-socráticos ficaram em causas materiais, o que Nietzsche chamava de fabulação, não apelando a fatores mágicos com explicação mecânica e com causa. Elemento material deve ter sido a causa do que observamos. Nietzsche chama a atenção que esses pensadores procuravam o elemento originário ou primordial, a arché. Arché. Isso começa com Tales de Mileto, de quem falamos lá atrás. Ele propôs que tudo que era feito de água e que sem água nada foi feito. Observou, por exemplo, que era o único elemento que poderia ser encontrado nos três estados, líquido, sólido e gasoso. Um material único, a realidade feita de um único elemento. Essa é a ideia central que é abraçada aqui, desse elemento primordial, como eu falei lá atrás. E a busca por saber que elemento era esse. Tales é o primeiro que fala sobre a água sendo esse elemento. Segue o quadro temporal dos pré-socráticos. Então, Tales, 624 a.C., ele considerava que a água era esse elemento primordial. A arché seria a água. Anaximandro, 600 a.C., então seria um elemento sem limites, a ideia dele, um elemento específico. Anaximenes, 585 a.C., ele achava que o ar era a arché. Pitágoras, 585 também. Números, principalmente o número 1. Heráclito, fogo e mudança. Ele achava que o fogo era e a mudança e tal. Ele era de 540 a.C. Parmênides, ele considerava que o ser, o próprio ser, né, ele era esse elemento primordial. Demócrito e Leucipo, 500 a.C., indivisível e plural e vários átomos. Anaxágoras, nos princípios inteligente. E Empédocles, terra, água, terra, água, ar e fogo. Coração, pela união dos seus poderes. Ninguém viu isso, não. Sou idoso já. É muito importante lembrar que todos esses filósofos partem da premissa que o elemento originário arché é diferente daquilo que percebemos como real. Aquilo que o mundo como sentimos seria uma ilusão. Aqui ocorre a arché é como se ela fosse um elemento originário, primordial, mas que a gente não consegue enxergá-lo, vê-lo em funcionamento no todo. Seria mais ou menos isso. Que existe uma camada por fora que imagina que a arché é bem complicado explicar isso assim. Imagina que a arché ela é algo que está mais profundo em você. Vamos falar sobre nós, né? Sobre nossos sentimentos, por exemplo. Você pega uma pessoa que seja muito irritadiça, sei lá. Aí você fala assim, oxa, essa pessoa é isso, ela é muito irritada, etc. e tal. Só que dentro dela existe um motivo, que essa pessoa saiba ou não, pelo qual ela é tão irritada. Entendeu? Às vezes alguma situação ruim que aconteceu na vida e etc e tal. Então existe algo dentro ali que fala sobre como aquela pessoa foi construída. Mas por fora a gente só vê sombra disso. Então, mas não é isso, né? Só para tratar um exemplo que seja palpável. Essa ideia do mundo em volta ser uma ilusão é isso. Que por mais que eles achassem que o elemento primordial ele era central, ele era primordiário mesmo, ele era originário, ele originava todas as coisas, você não conseguia vê-lo. Você consegue ver outra coisa e essa outra coisa seria uma ilusão. Entendeu? Então por isso que eu estou citando esse exemplo. Às vezes você vê só uma pessoa irritada, mas isso é uma ilusão.
Na verdade, a arquera, aquela pessoa, está num lugar muito mais profundo. É outra situação, entendeu? Então, desculpa o exemplo, mas é um conceito muito abstrato, é difícil simplificá-lo assim. Nesse sentido, vamos falar sobre Parmênides e Heráclito. Esses dois filósofos pré-socráticos estão destacados pois defendiam ideias opostas que configurarão a grande questão a ser resolvida na filosofia. Há algo atrás da mudança constante das coisas ou tudo só muda constantemente? Ele está falando sobre movimento, né? Heráclito defendia que a mudança era constante no universo e que nada poderia ser parado. Tudo está em eterno movimento. Então falava sobre a quantidade de vezes que as coisas mudavam no universo. Heráclito acreditava que essa mudança era constante, nunca parava de mudar. E Parmênides acreditava que o que existe é imóvel e o movimento seria ilusão. Então lembra a ideia de ilusão que eu falei? Ilusão seria o que não é o primordial. Você tem o elemento primordial e você tem a ilusão, que é o que a gente vê mesmo. Aquilo que muda não pode ser compreendido pela razão. A lei não pode ser mutável. E o conhecimento precisa desse critério para ter validade. Então ele pensava, enquanto Heráclito acreditava que tudo era mutável, tudo mudava, Parmênides acreditava que a arqué não mudava. Esse primordial, o que existe, né, é imóvel. E o movimento seria ilusão. Então o que está em volta, a ilusão, é que está em movimento. Mas o que é primordial não era. E que o conhecimento, da mesma forma como isso acontecia, ele precisava de leis para ter validade. Porque se o conhecimento fosse mudado toda hora, você não teria segurança de que realmente aquela análise explica o fenômeno tal, explica a situação tal, entendeu? É puxado mesmo, né, gente? Então, se tiver dúvida, manda para mim por e-mail, tá na primeira imagem. Na primeira e na última imagem desse vídeo, depois que sai o logo do Local Veste, tá o meu e-mail lá, manda e-mail para mim que eu respondo, não tem problema não. Filosofia e senso comum. Senso comum como substituto do mito para o cotidiano. Senso comum que pode ser visto em ditos populares e que se apresenta como um pensamento vigente e comum, o que lhe confere uma característica dogmática. Essa é uma questão importante porque ela é realmente cobrada bem cobrada até, não só em filosofia, mas em letras também, se eu não me engano, tem vários textos que falam um pouco sobre essa construção do senso comum. E aí um pouco, o autor aqui faz uma comparação do senso comum com o mito. De que forma? Porque o senso comum ele passa por uma construção de conhecimento que ela é muito dessa observação mais simples, né? Ela não passa por um critério tão rigoroso para verificação se é assim mesmo. Então, por exemplo, senso comum clássico. Alguém dizer que você tem que tomar algum chazinho para resolver tal coisa. Beleza, você pode tomar o chá, porque toma carqueja, toma chá de não sei o que, assado. Então você tem dado ponto ali que ele realmente vai funcionar, e tem dado um momento que talvez não vai funcionar. Tem uma questão que é muito importante na indústria farmacêutica, por exemplo, que é a questão da dosagem. Então, por exemplo, você pode ter um elemento que funciona, mas qual a dosagem certa, etc. E tal. Isso eu estou falando sobre uma questão muito, muito específica, né, em relação a chás. Mas o senso comum ele também tem seus efeitos no pensamento das pessoas. Né? A gente tem um grande problema hoje,
que não é de hoje, na verdade é de alguns anos já, sobre um questionamento de vacinas. Tanto que algumas doenças que tinham sido erradicadas no Brasil, né, como o sarampo, voltaram. Alguns pais não vacinando seus filhos contra o sarampo. Por quê? Porque o senso comum diz que a doença não existe. Né? Você olha, você conheceu alguém com sarampo? Não conhece ninguém. Você já viu alguém com sarampo? Não. Tem informação de alguém que teve sarampo? Não. Aí o senso comum começa a dizer que sarampo não existe. Então, se sarampo não existe, não precisa vacinar. Mas por que o sarampo não existia? O sarampo não existia porque todo mundo se vacinava. Então é complicado. Então, simplificando bastante essa situação, mas é um pouco disso. O senso comum ele vai construindo uma série de coisas que às vezes não tem observação, entendeu? Eu me lembro muito bem de um material para o vestibular que eu comprei em 2011, se eu não me engano. 2008, 2009. 2009, se eu não me engano. Um livro chamado Atualidades Vestibular, e aí ele falava, nas primeiras páginas, tinha uma matéria lá ensinando a ler jornal. Era incrível, maravilhoso, porque ele pegava 3 jornais diferentes, e 3 jornais que se apresentam com correntes de pensamento diferentes, e eles noticiando o mesmo fato. Aconteceu tal coisa, os 3 jornais estavam noticiando o mesmo fato. E aí cada jornal ia para um viés. E a matéria lá, o livro, né, que eu estava lendo, ensinava como que a gente tem que ter um espírito crítico para poder ler, saber entender para onde está indo cada via, para a gente fazer a escolha, tomar uma decisão correta a respeito das coisas. E isso é uma questão muito importante que quebra um pouco a questão do senso comum. O senso comum, ele anda bem abaixo do radar, vê uma pessoa e te diz alguma coisinha assim e tal. Então é importante a gente ter essa visão, porque às vezes essa construção de conhecimento abaixo do radar, ela realmente pega uma característica dogmática, ela não pode ser questionada, não pode nada, então é complicado. E isso realmente tem caído em alguns vestibulares. Características do senso comum. Ele é ingênuo e não crítico. Ele é parcial, ou seja, geralmente é uma verdade específica sobre parte de um processo, né? Generalizante, então por mais que ele pegue parte de um processo, ele quer explicar a realidade inteira a partir de um fragmento, né? E superficial, né? Então geralmente não vai profundo no estudo daquilo, mas tem uma verdade impactante sobre isso. Por isso que o pensamento filosófico ainda se faz necessário. A filosofia ela traz a crítica, ela traz o questionamento, né? A gente vai aprender isso mais nas próximas aulas, mas ainda é o papel que a filosofia cumpre, por isso que ela é importante. Não permita que aquilo que você não pode fazer interfira naquilo que você pode fazer. John Wooden. Então, eu deixo essa frase aí para vocês. Vou deixar uma bateria de questões lá no Google Classroom. E um grande abraço aí para todo mundo, tá bom?